Eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Carlos Aros e Rafael Coimbra vamos falar sobre espaço. Para entender esse assunto, o Salvador Nogueira, que é jornalista de ciência, colunista da Folha e da Scientific American do Brasil, está aqui com a gente. A gente vai conversar sobre um artigo que saiu na Technology Review americana e que nós traduzimos aqui para a Technology Review Brasil, que é quando veremos pessoas comuns indo para o espaço. O espaço está mais acessível do que nunca, mas ainda estamos longe de ver pessoas comuns fazendo uma viagem pela órbita da Terra e além. Ele foi escrito pelo Neil Patel. Bom, ele começa o artigo contando uma história de um episódio dos Simpsons, quando o Homer Simpson faz parte de um programa da NASA tentando angariar apoio, mandando uma pessoa ordinária, um comum, para o espaço. E, obviamente, a façanha termina quase com um desastre quando o Homer faz um conjunto de confusões daquelas que ele sempre faz, incluindo contrabandear um saco de batata frita para dentro da cápsula espacial. O fato é que as viagens espaciais ainda são muito caras, é muito caro enviar pessoas para o espaço e aqueles que não são bancados por um governo ou por uma empresa muito rica têm que pagar as suas próprias despesas. Quando a SpaceX lançar a sua missão ao redor da Lua em 2023, os 6 a 8 passageiros programados para viajar terão entre si o bilionário japonês Yusaku Maezawa. A gente não sabe exatamente quanto ele está pagando pela viagem, mas é provavelmente mais do que a maioria de nós vai ganhar na sua vida toda. Bom, a NASA vai oferecer oportunidades para turistas e cidadãos particulares viajarem à Estação Espacial Internacional e vai cobrar a bagatela de $35 mil por noite para pagar comida e suporte. Sem levar em conta nesse assunto todo a cápsula que vai para a estação espacial, que deve chegar ali por volta de $52 milhões. Bom, o espaço não vai estar sempre fechado para a pessoa média. A gente tem iniciativas como a da Virgin Galactic e da Blue Origin que estão ali pensando em oferecer voos suborbitais que vão levar as pessoas ao espaço por alguns minutos e vão permitir que as pessoas vivenciem essa ausência de peso e tenham uma visão da Terra do alto. O treinamento para essas missões também não vai ser intenso e qualquer pessoa saudável deve poder ir viajar ali. As reservas dos voos da Virgin Galactic devem custar ali por volta de $250 mil e o Elon Musk disse que o seu objetivo final é oferecer uma passagem para Marte mais ou menos pelo mesmo preço. O espaço nunca vai ser barato, mas o preço deve diminuir bastante. Para começar, eu quero perguntar para o meu amigo Carlos Aros se uma viagem interplanetária tem como benefício principal diminuir o peso ou uma visão da Terra do alto. Olha, eu vou dizer que ela só vai aumentar o peso do bolso daquele que viabilizar a viagem, não é? Se os bilionários estão financiando, por enquanto, esse passeio, no mínimo, exótico, é porque vai ser difícil para a gente comprar essa passagem para fazer essa tour. Mas eu acho que, de todo modo, por enquanto, é o turismo que vai deixar alguns mais ricos, outros mais felizes e muitos invejosos. Bom, quero pedir para o Salvador para entrar nessa história e fazer um panorama geral para a gente, o que ele tem apurado, levantado e visto em relação a pessoas comuns no espaço. Bom, prazer estar aqui com vocês. E essa é uma conversa que a gente está falando muito numa projeção de futuro, né? É uma especulação sobre o que pode vir a acontecer. E o sucesso dessa empreitada, ou seja, a capacidade de tornar o espaço acessível a cidadãos comuns, passa pelo sucesso do programa Starship que a SpaceX está desenvolvendo. É esse foguetão de alta capacidade que o Elon Musk espera usar para colonizar Marte
E ele fala em diversas aplicações para esse foguete. Não só o lançamento de satélites ao espaço, e estamos falando aí de um lançador que teria a mesma capacidade do Saturn V, né, aquele que levou o homem à Lua nos anos 60 do século passado, mas totalmente reutilizável, ou seja, a gente muda aí o paradigma do transporte espacial, em que você jogava fora o seu veículo toda vez que você fazia um lançamento para poder reutilizá-lo, e essa é a chave aí para baratear o custo de acesso ao espaço, é virar uma coisa que você só tem que reabastecer, né? Uma coisa mais ou menos como o transporte aéreo, que você faz manutenção limitada depois que você faz um pouso e logo em seguida reabastece e faz nova decolagem. Essa é a ambição dos foguetes. O Starship faz isso com alta capacidade de transporte. E ele fala assim, bom, vamos usar esse foguete para basicamente tudo. Vamos colocar satélites em órbita, vamos fazer missões à Lua, como tem essa missão do bilionário japonês que está pagando basicamente boa parte do desenvolvimento do Starship, está vindo dessa grana que o bilionário japonês pagou aí no projeto Dear Moon. Temos também a possibilidade de fazer missões de colonização a Marte, como o Elon Musk sonha fazer, mas o que eu acho mais interessante é o transporte ponto a ponto na Terra. E ele fala de usar o Starship para fazer isso. Ou seja, você poderia fazer um voo, digamos, São Paulo-Tóquio, que levasse 45 minutos, 50 minutos, com um voo suborbital. Então você sobe até o espaço com o Starship e desce no local apropriado ali nos arredores de Tóquio, provavelmente no mar, numa plataforma no mar, e pode fazer esse voo ultra rápido. Diz o Elon Musk que o projeto Starship, se der certo, se funcionar da forma como eles estão imaginando, pode tornar o custo de um voo desses similar ao custo de uma passagem aérea de hoje em dia. É um grande C, e a gente sabe que o Elon Musk ele tem duas características nas coisas que ele fala. A primeira é que nunca sai no prazo que ele propõe, a segunda é que normalmente sai, né? Se essas duas coisas aí se mantiverem para este programa, a gente pode ter um futuro, sei lá, daqui a 10, 20, 30 anos, em que o espaço se torna não só acessível, como deixa de ser só um recurso de turismo e passa a ser uma forma de você ter acesso rápido, ultra rápido, a localidades muito distantes do globo. Eu acho que essa é a chave para tornar o espaço algo que as pessoas comuns vão viajar. Não pode ser só uma coisa de turismo radical. Já temos esses projetos, tem aí a Virgin Galactic, tem a Blue Origin, que concorre com a Virgin Galactic basicamente por esse mercado aí de voos suborbitais, mais no aspecto de turismo, né? Mas quando se tornar uma coisa do tipo viagem ponto a ponto, eu quero ir a algum lugar e eu estou fazendo isso para chegar lá em 1 hora, ao invés de chegar lá em 12 horas, a gente passa a ter uma situação em que o voo espacial pode se tornar mais comum para as pessoas que não são bilionárias, né? Mas ainda tem esse grande ser. A gente precisa ver se esse projeto do Elon Musk, se o programa Starship vai realmente dar certo. Complementando o que o Salvador falou, eu concordo plenamente. E lembrar que o Musk, com a SpaceX, ele em 10 anos mudou a indústria espacial, né? Ele conseguiu realmente reduzir o custo absurdamente em 1/10 do que era para mandar um ônibus espacial lá para a Estação Espacial Internacional. Então, 10 anos, se a gente considerar como uma virada e projetar isso para frente, talvez a gente chegue lá em algum momento. Mas, realmente, essa questão do custo, eu gravei uma entrevista recente para Technology Review Brasil com a Pamela Melroy. Ela teve 3 vezes no espaço, hoje ela é aposentada, mas é uma super astronauta, comandou missão, fez caminhada espacial. E eu perguntei para ela exatamente o que ela achava dessas viagens. Ela acha que ainda vai ser muito caro e ela acha que o ecossistema espacial ele vai ser desenvolvido prioritariamente para outras funções. Então talvez a gente comece a criar comércio espacial. A gente viu a NASA nos últimos dias lançando aí um projeto para exploração, mineração. Se a gente conseguir a própria internet espacial, que o Elon Musk também é um
dos pioneiros nesse projeto. A Amazon também está interessada em lançar satélites para construir uma internet espacial. Se de alguma maneira a gente construir ali, vamos dizer, uma economia espacial, talvez as tecnologias usadas para construir esse ambiente acabem barateando a mesma tecnologia que vai ser usada pelo turismo. Então, o turismo, em vez de ser prioritário, ele viria a reboque dessas experiências. Falando em experiência, existe também um mercado, né, à medida que os balões estratosféricos reduzem de preço. Tem muita gente de ciência e educação tentando mandar qualquer tipo de foguete. Aqui no Brasil a gente tem projeto na UFRJ, do pessoal que manda. Claro, não é a mesma escala de uma NASA, mas à medida que dispositivos, tecnologias vão sendo compartilhadas, conhecimento, tudo isso vai fazendo com que essa redução de custos, de descobertas de novos materiais, acabem barateando e quem sabe um dia a gente consiga fazer esse turismo espacial. Agora tem um detalhe aí nesse processo, né, Rafa? Esse barateamento ele é natural quando a gente está falando sobre tecnologia, ele acontece sempre, mas no caso, e aí quero fazer essa pergunta para vocês, no caso específico dessa exploração espacial, a gente depende também de avançar com esses checkpoints. Afinal de contas, a gente está falando em viagem, de sair de um lugar e chegar a um outro ponto, né? Quais são os possíveis pontos, destinos para essas viagens e como é que nós vamos garantir? Porque não é uma viagem como daqui ao Rio de Janeiro, daqui a Curitiba ou qualquer... É uma viagem muito mais longa, com processos e necessidades aí físicas para as pessoas que embarcam nessas aeronaves, enfim, muito maiores. As exigências são muito diferentes, né? O que se fala a respeito disso? Pois é, Carlos, é como eu estava colocando. Eu acho que assim, o primeiro e mais óbvio uso aí, do ponto de vista de tornar isso corriqueiro, é essa viagem ponto a ponto na Terra. Aí viajar ao espaço seria mais ou menos como a gente faz hoje de viajar à estratosfera. Né? A gente sobe num avião comercial, viaja até a estratosfera, depois desce no outro aeroporto que a gente queria chegar. Para o programa Starship e o transporte de pessoas ponto a ponto seria mais ou menos isso. Fora isso, pensando já nessa coisa que o Rafael mencionou, a criação aí de um ecossistema comercial no espaço e destinações que estejam fora do planeta Terra, tem obviamente a órbita terrestre baixa, tem todo um plano aí de comercialização da órbita terrestre baixa, coisa de 400, 500 quilômetros de altitude, é onde orbita a Estação Espacial Internacional, então ela é um destino natural que já está lá, né, e a NASA vai fomentando isso com os programas de transporte de carga e tripulação de natureza comerciais que ela está tocando, e fora isso a gente tem um certo fluxo de turismo, né? A gente tem a SpaceX agora com a cápsula Crew Dragon, que pretende e já tem contratos com empresas para levar, digamos, passageiros privados para a Estação Espacial Internacional, mas há também a expectativa da criação de estações privadas ao redor da Terra na órbita terrestre baixa. Então essa seria uma destinação absolutamente natural, pode se tornar um destino preferencial nesse ecossistema de negócios, talvez para a indústria farmacêutica, por exemplo, onde você tem grandes possibilidades do uso da microgravidade para desenvolvimento de novos produtos, e era uma coisa que estava basicamente impedida pelo alto custo de acesso, né? Não compensava para essas indústrias fazer grandes investimentos nesse sentido, porque era muito caro. Agora, com a redução do acesso ao espaço, isso muda as regras do jogo, você pode ter esse tipo de aplicação. E tem um sem número de outras iniciativas aí mais não tripuladas, né? Como, por exemplo, essas constelações de satélite para internet, fornecimento de internet de baixa latência, como é o caso do Starlink aí da SpaceX, e outros projetos de telecomunicação, observação da Terra, mas aí entra mais o segmento não tripulado da exploração. Então essa órbita baixa ela tende a ser ocupada cada vez mais e servir como possível destinação para a viagem de pessoas.
Bom, e além dessas destinações em órbita terrestre baixa, tem dois alvos meio óbvios aí, que muito se fala sobre eles e que tem uma certa perspectiva de que a gente possa atingir, no caso, a Lua, em primeiro lugar. Já na próxima década existe uma possibilidade bem boa da gente ter pousos na Lua com astronautas de volta à superfície depois de mais de 5 décadas, e a perspectiva de ter pessoas indo e vindo da Lua, ainda bastante limitado o número de pessoas, mas com essa perspectiva. E claro, o grande objetivo, que é Marte. Mas Marte é uma viagem muito mais complicada, estamos falando de 8 meses para chegar lá, os riscos são muito maiores, não é uma viagem que em caso de problema você pode retornar em poucos dias, você está no meio do espaço interplanetário e não tem como você voltar à Terra rapidamente. Tem uma série de outras restrições que naturalmente tendem a tornar essa viagem mais perigosa e menos prática do ponto de vista das pessoas comuns. É o sonho do Elon Musk mandar lá 1 milhão de pessoas para Marte, criar uma cidade em Marte, mas é óbvio que vai passar pela possibilidade das pessoas terem os recursos e a coragem e a disposição de repente ir para morrer em Marte, que é o que você precisa quando você decide colonizar algum outro lugar. Você tem que estar disposto a morrer lá, né? Então esse é um senão, a gente vai ter que ver como essa tecnologia evolui. E claro que se ele conseguir fazer isso com Starship, antes de fazer a primeira viagem a Marte, ele vai ter que provar centenas de vezes que o foguete é seguro, que ele é capaz de dar suporte de vida às pessoas que estão a bordo. Mas esses são os alvos básicos, né? A órbita terrestre baixa, depois a Lua e depois Marte. É isso, estamos falando sobre o espaço. E esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Quero voltar para o Salvador perguntando o que aconteceu de fato com essa história de possíveis sinais de vida alienígena em Vênus. Bom, André, essa é uma história interessante, óbvio que ela, né, fez ondinhas aí virou manchete em tudo quanto era lugar, e todo mundo, uma comoção muito grande, mas os cientistas foram muito mais cuidadosos do que, em geral, a impressão que a gente leva do noticiário. Eles falaram o seguinte: olha, nós detectamos um composto na alta atmosfera de Vênus chamado fosfina. E este composto, ele pode ser produzido de várias maneiras, a gente conhece várias maneiras de produzi-lo, tanto laboratoriais quanto por reações químicas naturais, e uma delas é a produção por criaturas, por micróbios anaeróbicos aqui na Terra. O que nós vemos em Vênus, das condições da atmosfera de Vênus, nos fazem descartar todos os processos que a gente conhece para produzir o diacho da fosfina, menos micróbios anaeróbicos. Então, resta que é uma possibilidade a de que haja micróbios produzindo essa fosfina na alta atmosfera de Vênus, um ambiente que é muito mais hostil do que qualquer ambiente da Terra, altamente desidratado, você tem pouquíssima água, são pequenas gotículas de água por lá, e ao mesmo tempo muito ácido, grande quantidade de ácido sulfúrico nas nuvens de Vênus, mas pelo menos não é tão ruim quanto a superfície de Vênus, onde você tem uma temperatura de forno de pizza de 470 graus Celsius e uma pressão atmosférica 90 vezes maior que a da Terra. Na alta atmosfera, aí 50, 60 quilômetros de altitude com relação à superfície de Vênus, você tem um clima ameno, temperatura de 20 e poucos graus, e você tem também uma pressão atmosférica mais civilizada, entre 1,5 atmosfera, né, comparado com a atmosfera da Terra no nível do mar, só que tem esse ambiente aí muito ácido e com pouca água. Ainda assim, a hipótese que resta é de que seja alguma forma microbiana ali, alguma forma de metabolismo anaeróbico produzindo essa fosfina. Mas, porém, contudo, entretanto, a gente conhece muito pouco da atmosfera de Vênus e os cientistas foram muito cuidadosos em dizer isso.
é possível que existam processos químicos que levam à produção dessa fosfina que não tem a ver com vida. Então eles falam assim com todas as letras: nós não estamos dizendo que nós encontramos vida em Vênus. O que nós estamos dizendo é que nós encontramos esse composto e esse composto pode ser um sinal de vida, mas pode não ser também. A gente descartou todas as possibilidades que a gente conhece, mas como ainda há muitos desconhecidos sobre a atmosfera de Vênus, é possível que exista outra explicação que não passe pela presença de vida. E eu acho que seria muito mais fascinante nós descobrirmos um novo conjunto de regras físico-químicas do que um micróbio no espaço. Acho fascinante, seria legal a gente, né, saber que não estamos sós nesse grande espaço, grande universo, mas ok, seria um micróbio lá em Vênus ou em qualquer outro planeta. Agora, se a gente descobrisse um conjunto de leis diferentes, aí a coisa ficaria ainda mais complicada, né? Porque toda pesquisa, toda ciência, ela parte das observações que são feitas aqui na Terra, né? A gente usa como parâmetro as pesquisas e as descobertas daqui. E a gente não tem conhecimento amplo do que tem lá fora. Eu estou especulando aqui, mas como foi levantado pelos próprios pesquisadores, é uma possibilidade, algo que a gente ainda não tem a compreensão de que exista, e sim, pode existir algum fenômeno que não esteja dentro das nossas regras aqui, descritas aqui na Terra. Eu acharia esse cenário mais interessante ainda. Rafael, olha, eu discordo. Eu acho que a bactéria é muito mais empolgante pelo simples fato de que, assim, a gente conhece, a gente sabe que não sabe todas as rotas de química orgânica para produzir todos os compostos. A gente falou agora há pouco, por exemplo, do interesse da indústria farmacêutica de explorar a microgravidade da órbita terrestre baixa para fazer experimentos e justamente descobrir novas formas de sintetizar medicamentos e tudo mais. Então a gente sabe que condições muito diferentes da Terra produzem reações químicas que nem sempre a gente é capaz de prever, de modelar, e por isso a gente estuda os outros planetas. É para entender justamente qual é a amplitude de fenômenos que a gente pode ter que vai além das condições da Terra. Agora, a descoberta de vida não só do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista da gente ter uma nova biosfera para estudar, né? Se você fala de uma nova reação química, um novo conjunto de reações químicas, nós estamos falando de uma nova biosfera, porque se tem formas de vida em Vênus, não só isso, tem implicações enormes para a possibilidade de vida no passado de Marte, porque mostra que a vida é um fenômeno comum, que aparece com razoável frequência, como você tem toda uma biosfera para estudar, né? Quer dizer, aí você pode ter, os biólogos vão poder estudar uma nova biosfera, que não é a nossa, é a de Vênus, e ela provavelmente teve muito mais, muito mais biomassa no passado, hoje limitada aí às condições terríveis que Vênus tem para a vida, mas ainda assim algumas criaturas sobreviveram, e você abre basicamente um novo campo de estudo, né? Que é o campo da astrobiologia, e no caso da Vênus-biologia, né? E seria muito interessante a gente ver que tipo de soluções a seleção natural produziu naquele planeta tão diferente do nosso, que pode ter começado muito parecido, né, com oceanos, um clima ameno, e acabou se tornando aquele inferno ressecado e ultra quente, com efeito estufa descontrolado, que é Vênus hoje, né? Então eu acho que assim, pelo potencial de pesquisa e pelo potencial de mesmo filosófico, eu acho que a questão da vida ganha mais. Se você pensar assim, vamos descobrir uma nova rota química para sintetizar a fosfina que a gente não tinha pensado. Isso é legal. E sem dúvida é uma descoberta bem importante. Agora imagina a quantidade de processos químicos metabólicos que a gente vai descobrir se a gente achar uma bactéria venusiana. São muitos mais, a ponto da gente falar, será que tem DNA? Será que usa outra molécula
para codificar informação biológica. Então, quer dizer, a multiplicidade, a gente sabe que vida exige química muito complexa, né? E a multiplicidade de descobertas químicas que você vai ter se você encontrar um micróbio venusiano já vai ser muito maior do que descobrir uma rota natural. Ah, a gente não tinha calculado que tinha aqui um composto na atmosfera de Vênus que a gente não sabia que estava lá, e aí quando bate um relâmpago lá, produz a fosfina. Tipo, isso é legal, mas não é tão legal, né? Eu só espero que, dado que estamos em 2020, seja o que for, que fique lá. Não quero correr o risco da gente viver os desdobramentos de uma bactéria venusiana na Terra. Bom, vou virar a chave, vou pedir pro meu amigo Carlos Aros contar pra gente no que a gente tem que ficar de olho aí nessa semana. Nessa semana e pelos próximos anos, André Miceli, nós temos que ficar de olho na Lei Geral de Proteção de Dados, que finalmente, depois de mais de 10 anos de discussão aqui no Brasil, entrou em vigor. Sancionado o texto pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada em 2018, entra em vigor sem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai fiscalizar, né, estabelecer os parâmetros e fiscalizar o cumprimento da lei, mas já é um passo importante que a Lei Geral de Proteção de Dados esteja valendo. É uma correria agora para as empresas se adequarem, para o governo se adequar, muito importante que isso seja dito, porque a gente fala muito das empresas que detêm dados de usuários, transacionam informações pessoais, não é, de clientes e tudo mais, mas o governo é o maior detentor de dados que existe. E ele também precisará estar em conformidade com a LGPD. Eu desconfio também que, muito pelo fato de não conseguir entrar em conformidade, é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não está funcionando aí a pleno vapor, porque o governo poderia ser punido, inclusive. Mas a punição pode vir por outros meios, não é? A gente já tem visto o Ministério Público atuar, o Procon atuar, enfim, tem a Senacom, aliás, né? Tem uma série de órgãos atuando já sob os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, mas que agora se concretizam de maneira mais efetiva por meio da entrada em vigor da lei. É uma mudança importante, uma mudança que traz um processo bem profundo de mudanças dentro do nosso dia a dia e que agora começa para valer. É curioso ver o governo sendo talvez o motivo da própria demora em fazer essa roda começar a girar de fato. Mas enfim, coisas do Brasil. Rafa, e você? Vamos ficar de olho em quê nessa semana? Só lembrando, André, desculpe, antes do Rafa falar, que as sanções, né, elas só vão poder ser aplicadas a partir do ano que vem. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é quem fará esse processo. Mas, usando a lei, outros órgãos podem, a partir do próximo ano, daqui a um ano, já aplicar multas e aplicar as penalidades. Bom, André, meu destaque fica por conta de um lançamento que passou um pouco batido, né? Nos últimos dias a gente viu aí Apple lançando novos produtos, novos iPads, novos relógios inteligentes. Teve também o lançamento do PlayStation 5. Tecnologia bombou nos últimos dias. Mas eu não vi muita repercussão no lançamento dos novos óculos de realidade virtual do Facebook, o Oculus Quest 2. O Facebook tem investido pesado, está querendo ampliar essa frente e eu percebi ali que eles estão pegando gancho nas videoconferências. Então existem projetos bem interessantes e acho que a gente tem que ficar de olho nos próximos meses. O Facebook vai tentar dominar essa área de reuniões em realidade virtual. A apresentação foi muito interessante, você basicamente consegue ali
ter um grau de imersão, a exemplo de outras empresas que estão tentando fazer esse projeto, em que você combina o teu ambiente real, você consegue ver o que está fora, né, ali dos óculos, você cria uma sala com várias telas, estilo Minority Report, e você comanda tudo com os óculos de realidade virtual. Acho que tem um campo enorme a ser explorado, porque a gente está entrando cada vez nessa fase de home office. Então, se todo mundo começar a usar e tiver melhores equipamentos, melhores softwares para poder fazer esse processo, vai ser bem interessante. E eles também deixaram no ar um outro projeto, que esse sim é de realidade aumentada, que é o Project Area. E eles vão fazer uma espécie de um Google Glass, ou uma espécie de um Spectacles, como o Snap lançou há alguns anos, com um design Ray-Ban. Eles fizeram uma parceria, então já anunciaram para o ano que vem, não deram muitos detalhes, mas já deixaram claro que vão criar, né, um par ali de óculos estiloso, Ray-Ban, e a gente vai ser capaz de combinar a nossa realidade com interfaces gráficas, a câmera vai ser capaz de filmar, tirar foto e se conectar à internet. Tomara que seja uma coisa mais bonita, mais prática. Tem um detalhe nos óculos, eles são mais ou menos como o Echo Frames da Amazon, aparentemente Isso. vão ser competidores diretos conceitualmente. Eles vão trazer microfone, alto-falante, sensor para mapear ambiente, para auxiliar o usuário em tarefas de navegação, atividades físicas, compras. Aquela nossa ideia de desmonte das atribuições do celular e ressignificação de outros objetos que fazem parte do dia a dia, segue muito nessa linha. E os óculos podem ser alternativas para que a gente pare de segurar os nossos tijolinhos. Isso aí. Meus amigos, é isso. Esse foi mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Salvador Nogueira, muito obrigado. Vamos marcar novas viagens espaciais por aqui e você certamente vai ser tripulante dessa história. Muito obrigado pela tua presença e pelas tuas ideias aqui com a gente. Obrigado, André. Foi um prazer estar com vocês aí. Carlos Aros, semana que vem tem mais, meu amigo. Semana que vem tem mais. Quero agradecer ao Salvador Nogueira também, porque apesar de eu concordar com você, André, se a gente constatar que de fato tem vida em algum outro planeta, que é melhor que fique por lá, porque aqui a gente já tá cheio de extraterrestre, é melhor, é sempre bom saber como é que as coisas estão acontecendo e entender com as explicações de quem realmente sabe. Então, brigadão, Salvador, e a gente se encontra nessas aventuras. E a dica para quem nos acompanha, as aventuras, claro, nas nossas redes sociais, @MIT Tech Review BR, e, claro, você pode mandar mensagens de amor, mensagens raivosas, ou simplesmente fazer sugestões para esse nosso bate-papo semanal aqui, mandando e-mail lá para o redação@mittechreview.com.br. Muito bom. Rafael Coimbra, meu amigo, até semana que vem. Abraço, André, Aros e Salvador. E termino aqui deixando uma dica para quem curtiu o tema do nosso podcast, que é a série Away, Netflix, com a Hilary Swank. E é uma história que se passa numa viagem a Marte. É bem interessante, muito bem produzido, e quem quiser bater papo sobre esse assunto é só nos seguir nas redes sociais lá na MIT Technology Review Brasil. Bom, fora isso, seguindo as dicas do Rafa, quem gostou desse assunto do podcast, mais conteúdo sobre o espaço lá em www.mittechreview.com.br. Meus amigos, semana que vem tem mais. Um abraço para todos. Tchau!